Você quer saber quais são os 3 segredos que te transformarão no mestre do mercado de gols? Então você está no lugar certo. Eu me chamo Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos. E hoje nós vamos te mostrar alguns segredos para que você consiga aplicar, adaptar as suas estratégias atuais ou até mesmo iniciar algum desenvolvimento de nova metodologia, nova estratégia ou simplesmente, como eu falei, alguma adaptação àquilo tudo que você já conhece do mercado de gols, tá certo? Então, antes da gente começar, você já sabe, deixa aquela curtida aqui, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações assim que uma aula como essa sobe no YouTube, tá certo? Então, estamos aqui seguindo o nosso slide, onde eu coloco alguns tópicos e antes da gente dar o pontapé inicial, eu quero te mostrar aqui, eu quero enfatizar, na verdade, que a ideia dessa nossa aula de hoje é que você entenda que o objetivo é alcançar a lucratividade e não apenas uma taxa de acerto elevada. Porque, como você já sabe, se você já assistiu outras aulas minhas aqui no YouTube, você sabe que não adianta ter uma elevada taxa de acerto se ela não for superior à sua odd média. Portanto, o nosso foco aqui é te mostrar possibilidades para que você, dentro do mercado de gols, consiga fazer as adaptações necessárias, o desenvolvimento de estratégias adaptadas à sua vida, à sua particularidade, para que você tenha a lucratividade, tá certo? Então, primeiro tópico aqui, eu já coloco qual é a possibilidade aqui. Eu quero compartilhar aqui com você nesses 3 segredos, e essa primeira aqui, essa é uma etapa crucial, que é escolher um conjunto de jogos que tenham uma tendência clara de resultar em over goals. Esse é o primeiro tópico. Essa escolha ela é baseada em quê? Em probabilidade e estatísticas. Lembre-se vou até falar aqui uma famosa frase: a sorte favorece a mente bem preparada, tá certo? Então, você deve estar falando assim, Rodrigo, tá, isso é muito óbvio, mas muitos não fazem. E aqui, o que eu quero passar para você é que existe essa possibilidade de você executar. Vou fazer um parênteses, que é o seguinte: esses segredos, essas possibilidades, esses parâmetros que eu vou estar te passando aqui do mercado de gols, eu estou falando da partida como um todo, ou seja, é o FT. Não vamos nos ater ao primeiro tempo, ao HT, porque existe uma limitação de tempo. Aqui a gente precisa ter um campo grande para a gente poder trabalhar, ou seja, vamos trabalhar as possibilidades do mercado de gols no jogo como um todo. Então, quando eu falo escolha um conjunto de jogos com tendência de over goals, o que eu quero dizer aqui, até coloquei de over 1,5, mas aí dependendo da sua estratégia, dependendo de qual mercado, de qual linha que você quer trabalhar, você faz as adaptações necessárias. Aqui eu preciso que você primeiro delimite os jogos com essa tendência. E quando eu falo dos jogos, eu preciso que antes desses jogos você faça a delimitação dos campeonatos que você vai trabalhar. Por quê? O que eu vejo muito por aí são pessoas trabalhando, até mesmo desenvolvendo, inclusive, alguns bots de alerta no mercado de gols, mas que não levam isso em consideração, seja por descuido, seja por má fé. Por que eu digo por má fé? Porque eles colocam esses bots à venda, à disposição, porém, eles não fazem os filtros iniciais básicos que eu estou passando nessa aula de hoje. Que quando eu faço a seleção dos jogos, eu preciso antes fazer a seleção dos campeonatos que eu vou trabalhar. Por que isso? Porque não adianta nada eu selecionar, por exemplo, o campeonato australiano, japonês, coreano para trabalhar, se esse horário eu estou dormindo. Não faz sentido algum eu gastar meu tempo fazendo a análise de jogos que, apesar de terem boas probabilidades de se trabalhar no mercado de gols, eu não posso atuar ao vivo, sabendo que a minha estratégia é ao vivo. Mas, Rodrigo, a minha estratégia ela é 100% pré-game no mercado de gols. Então, siga adiante. Por isso que eu estou te dando alguns insights na nossa aula de hoje, de maneira que você faça as adaptações necessárias para a sua realidade. Então, primeira coisa, você filtrou os campeonatos que você consegue trabalhar, seja pré-game ou ao vivo, faz essa seleção dentro dos jogos que tem as maiores probabilidades de termos over goals, e isso daí você pode fazer em sites gratuitos
tá? Onde você pode buscar, por exemplo, o Soccer Stats, o Foot Stats. Então existem vários sites que te permitem fazer esse filtro, tá? Ou então você pega uma plataforma paga para fazer isso, onde você simplesmente cria um bot, coloca o percentual de jogos dentro daqueles campeonatos que você quer considerar, como por exemplo, eu quero apenas os jogos que tenham 80% de probabilidade de over 2,5 gols no dia de amanhã. Então, a plataforma, naturalmente, ela já vai filtrar tudo e me entregar todos aqueles jogos. Então, esse é o primeiro filtro a ser feito. Seleção dos campeonatos e dos jogos com alta tendência de gols. Perfeito? Se você quiser ter uma sugestão da plataforma que eu utilizo, eu estou deixando aqui o link nos comentários, inclusive colocando um cupom aí de 10% de desconto. Se você fizer assinatura através do meu link aqui, você ganha 10% de desconto em qualquer plano da plataforma, tá certo? Então clica aqui no link aqui da descrição e fique à vontade. Se tiver também qualquer dúvida, é muito fácil, é muito simples de mexer e você tem esse baita benefício, tá certo? Vamos então aqui para a segunda etapa, onde nós vamos falar aqui do foco que nós temos que ter nos jogos com mais gols no segundo tempo. Então, se você observar que eu falei que nós vamos ver parâmetros, ideias para se trabalhar no FT, ou seja, no jogo como um todo, eu preciso agora focar naqueles gols do segundo tempo, tá certo? Então, nosso segundo critério, ele envolve essa seleção de jogos nos quais os times tendem a marcar mais gols no segundo tempo. Aqui, então, a gente vai aplicar aquele conceito de que a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Então, nós aqui optamos por jogos mais mornos no início, já que muitas equipes estudam o adversário nesse começo de jogo, tem mais cuidado, dependendo do campeonato, etc. Dessa forma, conseguimos focar aqui em jogos que ganham mais intensidade e tem mais probabilidades de gols após os 30 minutos de jogo. E aí que possuem, inclusive, aquela odd de entrada superior à nossa taxa de acerto, dependendo da nossa estratégia, dependendo da estratégia que eu estiver utilizando. Então, dessa maneira, eu consigo fazer esse filtro, tá certo? Então, quando eu identifico os jogos, agora nós vamos pegar aqui de novo, do primeiro para o segundo tópico. Já identifiquei os campeonatos, já identifiquei os jogos com altas probabilidades de gols. Agora, eu comecei a fazer o filtro de que eu quero partidas que tenham maior movimentação no ao vivo a partir dos 30 minutos de jogo, de forma que aquela minha odd pré-game ela esteja valorizada no ao vivo e faça com que dentro do meu backtest, dentro da minha paper bet, eu tenha a minha taxa de acerto, a minha odd de entrada, ela faça uma odd média que fique superior à minha taxa de acerto. A minha taxa de acerto fique superior a essa minha odd média, tá certo? Então, dessa maneira, eu já começo a imaginar os filtros que eu preciso fazer para que, acompanhando o jogo no ao vivo, eu tenha esse padrão identificado e faça a minha entrada dentro da minha estratégia validada. Pegou a ideia? Se não pegou, dá o pause, volta, ouve novamente, assiste novamente para que você consiga entender. Ou então, se preferir também, coloca aqui nos comentários, tira sua dúvida que eu vou te responder. Pode ter certeza, tá certo? E se você não deixou aquela curtida, deixa aquela curtida, não vai cair seu dedo, tá? Eu tô passando aqui filé mignon que, se há 10 anos atrás eu tivesse ouvido tudo isso, com certeza eu teria economizado muito head no meu caminho, tá certo? Vamos aqui então para o nosso terceiro tópico, onde eu falo sobre os indicadores ao vivo. Então vamos lá. Recapitulando, fiz o filtro dos campeonatos, fiz o filtro dos jogos over goals. Agora, eu fiz até os 30 minutos, partida morna. E a partir dos 30 minutos começa a ficar mais acalorado. A minha odd de entrada atinge, a odd mínima atinge a minha odd média e eu faço a minha entrada. Mas eu preciso ter o quê? Esse terceiro e último critério, que nos leva a jogos com indicadores de poucos gols no início, como, por exemplo, escanteios, bolas paradas, chutes no alvo, chutes totais, enfim, índices de pressão. Porém, quando o jogo se desenrola de forma contrária a esses indicadores iniciais, é aí que a gente entra em ação.
Como já disse, inclusive, o pensador, quando todos pensam igual, ninguém está pensando de verdade, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu tenho, por exemplo, uma plataforma ou gráficos que conseguem me auxiliar, tá? Indicadores, inclusive, como eu falei, existem plataformas gratuitas que te entregam isso. Claro que visualmente não tão agradável ou de maneira tão organizada, mas caso você já esteja num nível em que consiga fazer o pagamento de uma plataforma paga, eu te recomendo, porque além de economizar tempo, ela consegue te entregar tudo de maneira muito mais organizada, consolidada e de mão beijada, de forma que você consegue fazer a leitura desses indicadores que eu estarei te passando aqui agora também, para que você consiga fazer aquele ajuste fino da sua estratégia, da sua metodologia. Por exemplo, eu vou colocar aqui nos indicadores ao vivo, posso colocar aqui chutes ao alvo, chutes no alvo. Eu posso colocar índices de pressão 1 e 2. E quando eu coloco esses parâmetros aqui, eu coloco esses parâmetros até os 30 minutos de maneira limitada, ou seja, eu não quero muitos chutes no alvo até os 30 minutos, eu quero uma partida morna. Então, eu vou configurar os meus alertas ou visualizar os parâmetros se eu estou trabalhando com algum site gratuito. Então, eu preciso monitorar aqui. Aquele jogo não pode ter só um máximo de tantos chutes no alvo até os 30 minutos, até 2, até 3 chutes no alvo. Eu preciso que a partida esteja morna, então ou eu estou acompanhando a partida também e vendo todos esses dados, todas essas informações ali. Então, eu tenho um limitador até os 30 minutos do primeiro tempo de chute no alvo, eu tenho um limitador dentro do gráfico de índice de pressão 1, eu não quero índice de pressão 1 que passe, por exemplo, de 55, eu não quero que o índice de pressão 2 passe de 9 até os 30 minutos, ou seja, eu vou colocando padrões e parâmetros limitadores até os 30 minutos, de maneira que, a partir dos 30 minutos, eu mude a minha configuração. Se eu tive no máximo, por exemplo, 2 chutes no alvo, índice de pressão 1 limitado a 55, índice de pressão 2 limitado a 9 até os 30 minutos, se a partir dos 30 minutos meu índice de pressão 2 começar a passar de 9, bater 10, o índice de pressão 1 chegar a bater os 65, chute no alvo, eu já tenho 5 chutes no alvo a partir dos 30 minutos, e a minha odd de entrada, que está equiparada já à minha odd média, eu faço a minha entrada, já que aquela partida eu já pré-selecionei como uma partida com altíssima probabilidade de overgoals. Então, você percebe que se você conseguir adaptar esses cenários que eu estou te passando aqui, a sua realidade, as suas estratégias e a sua metodologia, você não tem como não ser lucrativo no longo prazo. Então, Sniper, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa aquela curtida aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender dessa forma a trabalhar no mercado de gols. Tá certo? Um abraço, eu te espero na nossa próxima aula, Sniper.